por que Rico protegeu a Towa e o que aconteceu com essa Naginata, esse novo poder da Setsuna, vão ser os dois principais pontos da análise de hoje. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e como de costume estamos aqui com mais uma análise, mais um episódio assistido aí para nossa cota de Hanyo no Yashahime. A gente vai falar do segundo episódio da segunda temporada, episódio 26, o espírito demoníaco do mar. Então vamos falar sobre esse episódio, mas antes de mais nada, vocês me ajudam deixando o like porque a gente está com as metas de like novamente. Eu fiz um teste no vídeo da semana passada, vocês arrasaram, então lembra aí, vamos tentar bater pelo menos 700 likes, pensando que a gente pode aumentar, hein? Então vamos tentar quebrar alguns recordes pra gente manter essas análises cada vez mais animadas e mais vivas aqui com o fandom. Lembrando também que a opinião de vocês é muito importante, mas vamos logo falar desse episódio. De um modo geral, eu quero falar da estrutura do episódio antes de passar para os pontos específicos como o Rico, a Setsuna, a Towa, que acho que foram os pontos principais. Ao desenvolvimento do episódio, a maneira como ele se desenrolou, eu particularmente gostei bastante. Eu achei que foi um episódio fluido, ele não me pareceu corrido, embora tenha acontecido bastante coisa. Eu acredito que ele conseguiu se iniciar e se encerrar ali de uma maneira bem satisfatória. Ele não é um episódio que traz coisas extremamente relevantes, mas ele também não é um episódio filler como a gente teve alguns lá na primeira temporada. Filler é modo de dizer, tá no sentido de que você não perde nada se você não assistir. Esse episódio aqui eu acho que muito pelo contrário, ele consegue seguir o que eu acho que seria uma perfeição para os episódios de Hanyo. Inclusive uma das minhas críticas na primeira temporada era você ter episódios onde nada de importante acontecia, enquanto que em outros aconteciam tantas coisas que talvez se elas fossem diluídas ficariam melhores. E aqui para mim é exatamente isso. Estão conseguindo diluir alguns acontecimentos, alguns desenvolvimentos de maneira muito mais natural e sutil em episódios que talvez não fossem tão relevantes. Esse episódio aqui, ele não apresenta nada muito importante, mas ele traz alguns pontos que se você deixar passar, provavelmente você vai ficar meio perdido no futuro da trama. Então, para mim, ele é um episódio muito bom, muito equilibrado. Falando logo dos principais pontos, eu achei muito interessante que eles já estão abordando os desdobramentos emocionais nas personagens depois da morte da Setsuna. E isso é muito importante porque a gente já vinha discutindo no sentido de que, poxa, provavelmente a Towa vai ficar muito bitolada ali, muito desesperada em querer proteger a Setsuna o tempo todo, com medo de falhar novamente com ela. Afinal, ela já falhou quando deixou a irmã sozinha na floresta, soltou a mão dela, também falhou quando Setsuna foi morta por Kirin-Maru, então o desespero dela provavelmente vai ser ver a irmã sofrer alguma coisa novamente, e agora dessa vez de forma irremediável. Mas isso é em relação à Towa. Em relação a Setsuna, eu confesso que eu me peguei surpreendido nesse episódio, vendo que também se iniciou uma preocupação da Setsuna em relação à irmã. Não que ela não se importasse com a irmã antes, mas eu acho que aqui ficou muito mais claro pra gente, porque a gente mal teve ali um momento das duas se reencontrando, da Towa acordando e vendo a irmã viva. Ela logo falou: olha, eu vou embora atrás da Kyo-Kon porque você não pode lutar com a espada quebrada. Isso eu achei muito interessante porque mostra o mesmo nível de preocupação, no sentido de que a Setsuna reconhece os inimigos poderosos que elas estão enfrentando e que, se ela pode de alguma forma fazer com que a irmã se torne mais forte, menos vulnerável, ela irá providenciar isso com a máxima urgência. Realmente elas precisam estar fortes o quanto antes, não dá para perder tempo com baboseiras, porque a qualquer momento elas podem se deparar novamente com Kirin-Maru, então a Towa não pode continuar lutando com uma espada quebrada. Achei muito interessante, muito importante isso. Algumas pessoas podem ter sentido um pouquinho de falta de ter um momento mais das duas juntas. Inclusive na live comentaram: nossa, a Setsuna é igualzinho ao Sesshomaru, né? Mal aproveitou o momento do reencontro com a irmã. Mas, no modo geral, eu acho que o episódio, os roteiristas, eles foram muito inteligentes. Eu tô muito feliz com essa segunda temporada, porque, ok, seria legal ter um momento das duas juntas, mas eles estão querendo nos mostrar que, infelizmente, não há tempo para isso. Eu não acho que a temporada vai ser corrida, mas eles estão dando prioridades a alguns fatos
que talvez na primeira temporada tenha ficado um pouquinho a desejar. Eu não sei vocês, mas em alguns episódios eu sentia que meio que davam uma esquecida, né? Que o foco ali era pegar a borboleta e recuperar os sonhos da Setsuna. Eu pensava, nossa gente, mas vocês estão se ocupando aí com uma coisa tão boba enquanto a menina ainda não tá dormindo e vocês simplesmente não mencionam mais esse Monte Musubi, enfim. E aqui parece muito pelo contrário, elas estão com um foco, se tornar mais fortes, e a próxima etapa é encontrar Boku-seno, e dentro do que está sendo possível, elas estão pelo menos procurando informações, que é o que acontecia muito em Inuyasha. À medida que, às vezes, Inuyasha procurava, por exemplo, por pistas do Naraka, ele acabava se envolvendo em tramas menores, encontrando yokais, né? Aquela velha história do yokai do dia, né? Onde ia ter um episódio para enfrentar um determinado yokai num determinado vilarejo, mas o objetivo que fazia com que Inuyasha se deparasse com aqueles obstáculos era um só: encontrar Naraka, encontrar algo maior. Então o plot principal continuava se desenvolvendo e aqui eu sinto que eles estão conseguindo deixar isso muito mais claro. Sobre o Rico, além de falar sobre a postura dele nesse episódio, eu já vou antecipar para vocês algumas informações que saíram recentemente na revista Animedia. Créditos estão na descrição. E nessa revista nos foi contado que a postura emocional do Rico seria de proteger a Toa, então ele poderia ser enxergado como um aliado das Yashahimes. Em relação ao episódio, esta resposta já nos confirma o que a gente pôde perceber, que é justamente que o Rico teve uma postura em proteger a Toa nesse episódio. A gente vê no começo do episódio ele indo até o Mimi Senri, que é um yokai que já apareceu em Inuyasha clássico, quando o Naraka procurava pelo último fragmento da Joia de Quatro Almas. E o Rico procura por informações das pérolas do arco-íris, o que mostra que ele ainda tem esta missão, ele ainda tem essa dívida a pagar com a Zero, então ele continuará com isso, pelo menos até uma certa parte da história, porém ele também pretende proteger a Toa. E aí os Hitoas de plantão já comemoram porque a gente teve, já falamos inclusive aqui no canal, mais recentemente, antes da estreia da segunda temporada, uma confirmação de que nessa temporada ele seria mais claro em relação aos seus sentimentos com a Toa. Então, este personagem que assumidamente diz que acabou traindo Kirin Maru, gostaria de encontrar as pérolas do arco-íris, mas ele mantém posturas ali de proteger a Toa. Inclusive ele fala a respeito da liberdade dele, o que eu acho que está sendo transmitida pra gente até na questão estética dele, o visual dele. Mas de um certo ponto eu andei analisando e me passa muito mais que o visual atual dele me dá uma impressão de ser muito mais nobre do que era o visual antigo. Eu confesso que fiquei um pouco curioso sobre como a Toa conseguiu identificar que aquela poderia ser uma atitude de Rico ao congelar as águas do oceano, porque ela olha para trás como se visse quem foi o responsável por congelar a água, mas tanto Moroha quanto Setsuna não viram e no final a Toa fica bem quietinha quando tá indo embora, então eu fiquei um pouquinho em dúvida, não sei se vocês interpretaram que ela realmente olhou e viu que foi o Rico, ou se de repente alguma coisa em relação ao olfato, já que ele tem o mesmo cheiro do Kirin Maru, ela deve ter deduzido que se está ajudando, então o Kirin Maru não deve ser. Enfim, como eu disse, é um episódio que ele está introduzindo pra gente ali uma questão da segunda temporada, trabalhando alguns pontos, mas de maneira muito leve, muito sutil. Não é momento de nós termos respostas, é momento de nós termos algumas dúvidas ainda e principalmente nós irmos vendo aos poucos o desenvolver desses personagens agora nessa temporada, e foi o que me deixou feliz com este episódio. A respeito da Setsuna, com a nova Naginata dela, eu acho que está muito claro para todo mundo de que aquele fio vermelho, que também é conhecido na cultura chinesa como Akai Ito, e que significa o fio vermelho do destino, que liga o amor verdadeiro, a união entre duas almas gêmeas, é uma representação daquilo que é intangível e que a lâmina de sangue, por meio da Yukari no Tatsukiri, é capaz de cortar. Muito provavelmente, como a gente viu esse fio sendo demonstrado em várias merchandises dessa segunda temporada, ele vai ser muito importante. E aí eu acredito,
com muita força que isso vai ter uma relevância para o futuro da Rin, para a libertação dela com o vínculo dela com a Zero. Eu não quero ficar teorizando muito em questões futuras, mas eu acho que tá bem nítido. A gente já teorizava isso lá no passado, quando o Sesshomaru perguntou para Setsuna se ela acabou cortando, né, matando a Zero com a sua lâmina de sangue, e aqui tá um pouco mais claro pra gente de que essa lâmina de sangue, por meio da Yukari no Tachikiri, pode ser capaz de cortar o que é intangível. Então provavelmente agora sim essa lâmina de sangue vai ter a funcionalidade que o Sesshomaru provavelmente esperava que tivesse ali quando a Setsuna matou a Zero, mas que acabou não dando muito certo. Num modo geral, eu gostei do episódio. A yokai retratada nele foi uma boa yokai. Gostei do laço dela em relação ao ser humano, principalmente porque me lembrou muito a fala do Rico lá no episódio 14, quando ele falava que nada de bom vem da união entre um humano e um yokai. Vocês lembram daquela cena que foi bem emblemática no episódio 14? Parece aqui um pouco que o jogo também tá virando em relação ao Rico. Ele que tinha esse discurso, hoje protege uma Hanyo, e eu acredito que esse vínculo, essa escolha da yokai que se sentia traída pelo humano e magoada por ele, mas que ao final, ao descobrir os sentimentos dele para ela, é uma forma de representar essa ligação pra gente, de que novamente existem problemáticas em relacionamentos de humanos e seres yokai, seres não humanos, e existem dois destinos. O trágico, que acaba sendo o mais comum, como no caso dessa yokai, a mulher cobra do mar, e também o destino feliz, digamos assim, que seria o final que ela teve quando ela conseguiu recuperar a forma dela, descansando por ter se livrado de todo aquele ódio. O momento que ela percebe que tudo que ela viveu, todo aquele rancor não era verdadeiro, toda aquela mágoa era um mero equívoco da parte dela, ela pôde se libertar daquele sentimento negativo e voltar à sua verdadeira forma para descansar no lago. Então eu acho muito interessante a escolha, porque me lembra muito, sim, as falas do Rico, como talvez uma introdução de que, novamente, assim como a gente já viu em histórias anteriores, a história de Rico e Towa possa estar conturbada por esses sentimentos, por essa relação humana / yokai, mesmo que a gente não saiba de fato o que o Rico é, se ele chega a ser considerado um yokai ou não, mas existe uma parte muito humana na Towa, que eu acho que é predominante, principalmente em relação ao coração dela parecido com a da mãe. Então é bem interessante a gente ver esse aspecto, porque é uma pista, gente. A gente tem que pegar ali as mensagens subliminares, tentar desenvolver o porquê dessas escolhas, porque justamente essa trama, porque essa questão mais emotiva em relação ao episódio, e é como eu interpreto. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Então, meus queridos, o que vocês acharam do episódio? Comentem tudo, se vocês têm dúvidas, se não tem, e o que vocês acharam da nossa Towa de Juliette. E antes de encerrar, só uma menção honrosa aqui a duas situações. Uma, Moroha tentando pagar as dívidas dela, muito inteligente, capturando as cabeças dos yokais que ela derrotou no episódio passado. E a outra é uma menção honrosa a Kohaku e Hisui. Achei muito interessante eles terem uma participação, ainda que tenha sido bem pequena, mas tá aí melhor do que aconteceu em boa parte da primeira temporada, e a gente sabe que existe aí uma promessa de termos mais Hisui nessa temporada. Então eu já fico um pouco mais satisfeito em saber que pelo menos eles estavam ali para tentar exterminar um yokai, embora não tenham conseguido, né? Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado por tudo, um grande abraço e até mais!